Humilharam ela na frente de todos. "Você é a da limpeza", gritou ele com desprezo. Ninguém sabia quem era realmente aquela mulher de mãos gastas e olhar sereno. Ninguém imaginava o que escondia sob aquele uniforme simples. Quando ele mais precisou dela, quando tudo desabou em silêncio, ela abriu a boca, e o que saiu de seus lábios deixou o mundo sem fôlego. Curta se isso tocou seu coração. É mais que um clique. É reconhecer que a dignidade não tem uniforme. Comente como você acha que esta história vai terminar. E se ainda não se inscreveu, não te custa nada, mas para nós significa o mundo inteiro. Obrigado por estar aqui. O Salão de Conferências das Nações Unidas em Brasília brilhava sob lâmpadas antigas e douradas, refletindo luz sobre paredes de mármore e painéis de madeira escura. Delegações de 40 países ocupavam as fileiras. Jornalistas ajustavam câmeras, assessores corriam com pastas, e o murmúrio diplomático flutuava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Na última cabine de tradução simultânea, a mais distante e esquecida, Camila Andrade, 33 anos, ajustava com cuidado os fones de ouvido, testava os canais, respirava fundo e verificava o microfone como quem se prepara para algo maior que o próprio corpo. Brasileira, filha de agricultores do interior, Camila tinha cruzado o país com uma mala simples e um sonho impossível. Trabalhou como faxineira em universidades, limpando salas vazias à noite, enquanto durante o dia se escondia em bibliotecas e corredores para estudar, anotando sons em guardanapos, repetindo expressões em voz baixa, construindo idioma por idioma com disciplina e silêncio. Ninguém ali sabia que a mulher que recolhia lixo e passava o pano pelos escritórios era a mesma que madrugava mergulhada em línguas, treinando sotaques, decorando estruturas, colecionando vozes. Suas mãos, ainda marcadas por anos de produtos de limpeza e trabalho duro, descansavam agora sobre controles técnicos. Usava uma blusa branca, simples, sem joias, sem maquiagem forte, apenas o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Através do vidro da cabine, podia ver o palco principal. Microfones preparados, bandeiras alinhadas, rostos sérios, esperando o início da reunião sobre refugiados do clima. Era o evento mais importante do ano em temas de ajuda humana, e ela estava ali, invisível como sempre, pronta para servir das sombras. A porta do salão se abriu com peso e entrou o Dr. Álvaro Klein, arrogante, como se o mundo fosse sua propriedade. Alemão morando no Brasil, consultor de relações internacionais, temido por humilhar funcionários com a frieza de quem nunca precisou ser gentil. Caminhou até a área técnica, viu Camila ajustando os aparelhos e apontou como se fosse natural. "Você, a moça da limpeza", disse em inglês, alto o suficiente para chamar a atenção ao redor. "Traga-me água. Rápido." Camila levantou o olhar com calma, mas sentiu o rosto esquentar. "Senhor, sou intérprete", respondeu, firme, sem levantar a voz. Klein soltou uma risada curta, cruel. "Intérprete? Com esse sotaque? Onde estudou no YouTube?" Alguns ao redor riram, disfarçando em tosses e sorrisos diplomáticos. Camila baixou os olhos por um instante, engoliu a humilhação como quem já aprendeu a sobreviver e voltou ao trabalho. Não era a primeira vez que tentavam diminuir ela ao que imaginavam que era, mas algo em seu interior, algo antigo e silencioso, lembrou a ela por que tinha chegado até ali, não por fama, não por aplausos, mas porque as vozes importam, todas as vozes, até as que ninguém escuta. Às 14h em ponto, começaria a sessão mais difícil da reunião. O embaixador sírio, convidado principal daquela tarde, falaria em árabe sobre campos de refugiados e acordos de emergência. As câmeras já estavam ligadas. A imprensa internacional esperava cada palavra e o coordenador de tradução caminhava de um lado para o outro com o rosto pálido de preocupação. O intérprete principal de árabe não tinha chegado. Emergência na família. Um vazio impossível justo na hora em que o mundo precisava escutar. "Precisamos adiar", sussurrou o coordenador quase sem ar. Klein se virou como um juiz. Adiar na frente da imprensa? Seria um desastre. Viraria notícia. Acabaria com o nome deste evento. O relógio digital marcava 13h59 e cada segundo parecia mais alto que o anterior.
Delegados começavam a ficar inquietos em seus lugares. Jornalistas olhavam seus celulares com impaciência. O murmúrio crescia como uma maré. Camila olhava tudo de sua cabine. Conhecia aquele árabe. Tinha passado 3 anos trabalhando com refugiados sírios em São Paulo, limpando centros de acolhida durante o dia, mas ficando pelas noites para conversar, para aprender, para entender não só as palavras, mas a alma por trás delas. Tinha estudado dialetos, tinha decorado estruturas clássicas, tinha chorado com mães que tinham perdido filhos, tinha escutado histórias que nenhum livro continha. Seu coração começou a bater mais forte. Não era medo, era certeza. Levantou-se devagar, não para aparecer, não por vaidade, mas porque não tinha escolha. Eu posso fazer, disse. A sala pareceu diminuir. Klein olhou para ela como se tivesse contado uma piada. Você? Camila respirou uma vez, sentindo o coração bater como um tambor. Falo árabe fluente, dialeto sírio. Estudei 3 anos com refugiados em São Paulo. Árabe clássico também. Klein levantou a mão, interrompendo com desprezo. Chega, não vou arriscar o nome desta reunião com uma improvisadora. Mas naquele exato instante, o embaixador já subia ao palco. A sessão não esperaria. As câmeras não esperariam. O mundo não esperaria. O coordenador olhou para Klein e Klein devolveu o olhar, cercado por sua própria arrogância e pela falta de opções. A sala inteira segurava a respiração. O relógio marcava 14h. O embaixador ajustava o microfone. Não havia tempo. 5 minutos, aceitou Klein, com amargura. Um erro, e você está fora. Camila balançou a cabeça sem palavras e caminhou para a cabine, como quem caminha para algo que tinha que acontecer. Camila entrou na cabine como quem entra em uma luta invisível. Ajustou o aparelho, apoiou os dedos no botão do microfone e sentiu um leve tremor nas mãos. Mas a voz, essa não tremia. Através do vidro, viu o embaixador sírio, um homem de 60 anos com rugas fundas e olhos que tinham visto demais. Usava um terno escuro simples, sem medalhas, sem luxo. Era um homem que representava milhões de invisíveis. O embaixador começou a falar. Sua voz era grave, cheia de emoção contida, e o árabe fluía com o ritmo de quem repetiu os mesmos pedidos durante anos. Falava de crianças longe de suas famílias, de idosos que morriam fugindo, de mares que viraram túmulos. Camila fechou os olhos por meio segundo, deixou que as palavras entrassem nela e então começou a traduzir. Não foi mecânico, não foi técnico, foi humano. Cada frase que saía de seus lábios mantinha o peso do original, mas tornava ela fácil, clara sem perder nada da emoção. Ela conhecia aquele som, aquele ritmo, aquela dor. Não porque tinha lido em papéis, mas porque tinha escutado de gente viva, em noites frias, em abrigos simples, em conversas que ninguém filmou. Klein, ouvindo o canal de seu lugar, começou a ficar pálido. Primeiro fechou a cara, esperando o erro. Depois ficou parado, como se tivesse sido atingido por algo que não sabia o nome. No salão, os delegados que entendiam árabe começaram a trocar olhares. Algo estava acontecendo. Algo raro. Algo extraordinário. A tradução não era apenas correta. Era perfeita. E mais que perfeita, era verdadeira. O embaixador continuou, descrevendo políticas erradas, recursos poucos, promessas quebradas. E Camila traduzia com precisão, mas também com pena, mantendo a honra de cada palavra, respeitando cada pausa, cada força, cada silêncio. Então, chegou o momento principal. O embaixador citou um verso antigo, um provérbio árabe clássico sobre receber bem e a humanidade de todos. Era difícil, cheio de símbolos, algo que muitos intérpretes tornariam simples ou evitariam. Camila reconheceu na hora e entregou uma tradução igual em português, mantendo imagem, ritmo e impacto. Não como um enfeite, mas como respeito. Houve um silêncio pesado no salão, daqueles que não são vazios, mas cheios. Um delegado francês levantou a cabeça como se tivesse levado um choque. Uma diplomata espanhola levou a mão à boca. Um jornalista baixou a câmera por um segundo, sem perceber. Algo tinha mudado no ar do salão. Não era barulhento, mas era real.
O embaixador sírio continuou seu discurso, agora falando de propostas reais, caminhos de ajuda, dinheiro de emergência, regras para a proteção internacional. Camila seguia cada palavra com uma facilidade que parecia impossível. Não havia dúvida. Não havia busca de termos. Tudo fluía como se fizesse exatamente isso há anos. Porque, de certa forma, fazia isso há anos. Só que ninguém tinha visto. Na cabine ao lado, uma intérprete antiga de francês tinha parado de trabalhar por um momento para ouvir o canal de português. Conhecia árabe o suficiente para saber o que estava vendo. Não era apenas saber fazer, era algo mais fundo. Era a capacidade de passar, não apenas informação, mas humanidade. A mulher apertou os lábios emocionada e escreveu algo em seu caderno. Quem é ela? Klein, de sua posição, olhava as telas com uma cara que mudava entre o susto e o incômodo. Tinha passado toda a sua carreira criando muros entre pessoas, separando, decidindo quem merecia estar em qual lugar. E agora, na sua frente, uma mulher que ele tinha tentado humilhar estava mostrando um saber que ele jamais conseguiria ter em área nenhuma. O embaixador chegou à parte mais emocionante de seu discurso. Falou de uma menina de 7 anos chamada Laila, que tinha perdido sua família em um ataque e agora vivia em um campo de refugiados na Grécia. Descreveu como a menina desenhava casas na areia cada manhã, casas com janelas e portas, como se pudesse refazer seu lar com as mãos. Sua voz falhou um pouco ao dizer que Laila já não falava, que tinha escolhido o silêncio como única forma de sobreviver à dor. Camila traduziu com lágrimas presas na garganta, mas com voz firme. Cada palavra saía limpa, clara, certa. Não colocou drama. Não precisava fazer isso. A verdade já era forte o suficiente. Quando o embaixador disse a última frase de seu discurso, um chamado urgente para a ação de todos, o silêncio no salão foi total. Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu. O mundo pareceu parar por 3 segundos eternos. Então, uma palma sozinha quebrou o silêncio. Vinha de um delegado africano na 3ª fileira, depois outra e outra mais. E em poucos segundos, o salão inteiro se levantou em uma salva de palmas longa, rara, honesta, como se o mundo tivesse lembrado o que significa ouvir alguém de verdade. O embaixador sírio, surpreso pela força da resposta, olhou para a cabine de tradução. Não podia ver ela claramente através do vidro, mas levantou a mão direita sobre o coração em um gesto de muito agradecimento. Sabia que algo especial tinha acontecido. Sua mensagem tinha chegado inteira. Camila desligou o microfone com mãos tremendo e encostou na cadeira cansada, mas em paz. Não tinha procurado aquele momento, mas tinha honrado ele. Klein se aproximou da cabine com passos curtos, o rosto mudado por uma emoção que não sabia o nome. Quando Camila saiu, ele parecia menor, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Como... murmurou, incapaz de manter o orgulho. Camila olhou para ele sem raiva, apenas com a firmeza calma de quem aprendeu a não pedir licença para existir. Capacidade, Dr. Klein, respondeu serena. Não se mede pelo cargo que temos, mas pelo que carregamos dentro. Ele tentou dizer algo, falhou, e finalmente estendeu a mão com o peso de uma desculpa real. Perdoe-me, eu estava totalmente errado. Camila apertou a mão. Não porque precisasse, mas porque escolheu não ser como ele. Tinha aprendido há muito tempo que a dignidade não se faz diminuindo os outros, mas subindo você mesmo sem pisar em ninguém. Todos cometemos erros, disse apenas. O importante é o que fazemos depois. Klein aceitou, sem palavras, e se afastou com o olhar baixo. Algo tinha mudado nele, algo pequeno, mas que não voltava atrás, como um racho em um muro que parecia que não quebrava. O coordenador de tradução, um senhor chamado Roberto Mendoza, aproximou-se com olhos brilhando. Camila, isso foi extraordinário. Há quanto tempo trabalha para nós? Esta é minha primeira tarefa oficial, respondeu ela. Antes trabalhava na limpeza. Roberto piscou, entendendo a informação. Limpeza? E onde aprendeu árabe desse jeito? Nas ruas de São Paulo, em centros de refugiados, com a gente que ninguém escuta. Roberto olhou para ela com uma mistura de admiração e vergonha.
Durante anos tinha estado naquele prédio, tinha passado por pessoas da limpeza sem nem dar oi, sem se perguntar quem eram, que histórias carregavam, que talentos escondiam. Preciso de seus dados completos, disse com pressa. Isso não pode parar aqui. Mas antes que Camila pudesse responder, uma voz a interrompeu por trás. Com licença, a senhora é a intérprete de árabe? Camila se virou e encontrou o embaixador sírio. O homem tinha lágrimas nos olhos. Senhor embaixador, disse Camila, baixando um pouco a cabeça em sinal de respeito. Quero agradecer, disse ele em árabe, com voz tremendo. A senhora não apenas traduziu minhas palavras, traduziu meu coração. Isso é algo que não se ensina em faculdade nenhuma. Camila respondeu em árabe, com o dialeto exato que ele usava. Foi uma honra servir a sua mensagem, senhor. As histórias de sua gente merecem ser ouvidas com toda a verdade. O embaixador pegou as mãos de Camila entre as dele. Onde aprendeu a falar assim? Seu sotaque é perfeito. Melhor que o de muitos de meus próprios conhecidos que moram fora. Aprendi com as pessoas, com as mães nos centros, de acolhida. Com os idosos que me contavam histórias enquanto eu limpava. Com as crianças que me ensinavam músicas. Eles foram meus professores. O embaixador balançou a cabeça, entendendo algo fundo. Então a senhora sabe o que significa ser invisível. Sim, respondeu Camila com simplicidade. Eu sei muito bem. A notícia do que aconteceu se espalhou pelos corredores das Nações Unidas com a rapidez de um fogo silencioso. Durante o intervalo, delegados de diferentes países chegavam na área técnica para perguntar pela intérprete brasileira. Jornalistas pediam entrevistas. Chefes de alto nível queriam saber quem era aquela mulher que tinha salvado a sessão mais importante do ano. Camila, assustada pela atenção de repente, se escondeu em uma pequena sala de descanso para o pessoal técnico. Serviu um café fraco da máquina e sentou perto da janela, olhando os telhados de Brasília sob o sol da tarde. Parte dela ainda não conseguia acreditar no que tinha passado. Outra parte, a mais profunda, sabia que apenas tinha feito o que devia ser feito. A porta se abriu e entrou Mariana Vega, a intérprete antiga de francês que tinha ouvido seu trabalho da cabine ao lado. Era uma mulher chique de uns 60 anos, com cabelo cinza bem arrumado e um olhar que tinha visto muitas reuniões, muitas crises, muitos egos. "Posso sentar?" perguntou com gentileza. Camila aceitou. Mariana sentou e olhou para ela em silêncio por um momento. "Trabalho nisso há 32 anos", disse. "Finalmente. Já ouvi os melhores intérpretes do mundo, e o que você fez hoje foi algo que eu nunca tinha visto. Só fiz meu trabalho", respondeu Camila sem jeito com o elogio. "Não", disse Mariana com firmeza. "Você fez muito mais que isso. Construiu uma ponte. E neste mundo de muros isso é um ato de coragem." Houve um silêncio bom entre as duas. Mariana bebeu seu café e suspirou. "Sabe, eu também fui invisível uma vez, há muitos anos. Era secretária em um escritório em Paris. Aprendi línguas sozinha nas noites, depois de trabalhar 12 horas. Quando finalmente consegui minha primeira chance como intérprete, ninguém acreditava que eu podia fazer. Olhavam para mim como olharam para você hoje." Camila olhou para ela com atenção. "E o que a senhora fez?" "O mesmo que você. Mostrei que saber não tem nada a ver com de onde você vem, mas com o coração." Mariana sorriu com tristeza. "Mas o mundo esquece rápido, Camila. Você tem que garantir que isso não seja apenas um momento. Tem que ser o começo de algo." "O começo de quê?" "De uma mudança, de abrir portas, de mostrar que existe talento em lugares onde ninguém olha." Camila balançou a cabeça devagar, sentindo o peso dessas palavras. "Não procuro ser famosa", disse em voz baixa. "Só quero continuar trabalhando, continuar servindo." "Eu sei", respondeu Mariana. "E é exatamente isso que torna você perfeita para o que vem aí." Antes que Camila pudesse perguntar o que significava aquilo, a porta se abriu de novo. Era Roberto Mendoza com mais 2 pessoas, a diretora de serviços de línguas da ONU no Brasil, Helena Cortés, e um homem mais velho com um terno muito bom que Camila reconheceu como o secretário-geral adjunto da reunião. "Camila", disse Roberto com tom sério, "precisamos falar com você." A reunião aconteceu em uma sala pequena, mas chique, no 3º andar do prédio. Helena Cortés
Uma mulher de 45 anos, com presença forte e olhar esperto, sentou na frente de Camila com uma pasta fechada. Sobre a mesa, Senhorita Andrade, começou com um tom profissional mais amigável. O que fez hoje foi fora do comum. Mas antes de continuar, preciso fazer algumas perguntas. Você aceita? Camila aceitou, com o coração batendo forte. Qual é sua formação de escola oficial? Camila respirou fundo. Não tenho diploma de faculdade. Estudei sozinha. Bibliotecas públicas, cursos na internet de graça, conversas com refugiados e imigrantes. Toda a minha educação foi fora do padrão. Helena anotou sem mudar. A cara. Quantas línguas você fala? Português nativo, espanhol fluente, inglês avançado, árabe clássico e dialeto sírio, francês médio, italiano básico. E como conseguiu esta tarefa hoje? Sou do pessoal temporário da agência de tradução que contratam para eventos. Me chamaram esta manhã como reserva. Não esperavam que eu trabalhasse de verdade, só que estivesse aqui caso precisasse. Helena trocou um olhar com o secretário-geral adjunto, um homem chamado Fernando Ruiz, que tinha ficado em silêncio até aquele momento. Senhorita Andrade, disse Fernando com voz grave, o que vou dizer é segredo até que se faça o anúncio oficial. Entende? Sim, senhor. A ONU está lançando um programa-teste chamado Vozes Sem Fronteiras. O objetivo é achar e treinar tradutores e intérpretes de comunidades pobres, pessoas com talento muito grande que foram ignoradas pelo sistema comum. Fez uma pausa. Depois do que vimos hoje, acreditamos que você seria a pessoa ideal, não só para participar do programa, mas para ajudar a mandar nele. Camila piscou sem entender tudo. Mandar nele? Helena abriu a pasta e passou um papel para ela. Queremos oferecer um cargo como intérprete oficial da ONU, com trabalho fixo aqui em Brasília. Mas, além disso, queremos que faça parte do time que vai criar e fazer o Vozes Sem Fronteiras. Achar talento escondido, criar caminhos de entrada, ensinar outros que estão onde você esteve. Camila leu o papel com mãos tremendo. As palavras dançavam na frente de seus olhos. Contrato fixo, salário bom, todos os direitos, cargo de chefia. Eu não sei o que dizer. Diga que sim, respondeu Roberto com um sorriso. O mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que entendem que o saber não vem só das salas de aula, mas da vida mesma. Camila levantou a vista com lágrimas presas. E se eu não for o suficiente? E se as pessoas falarem mal da minha falta de diplomas formais? Fernando se encostou para a frente. Depois de hoje, ninguém vai falar da sua capacidade. O que você fez não dá para fingir. Não dá para comprar. Ou você tem dentro ou não tem. E você, senhorita Andrade, claramente tem. Houve um silêncio longo. Camila pensou em sua mãe, plantando arroz sob o sol forte do interior. Pensou em seu pai, com mãos grossas de trabalhar a terra. Pensou nas noites limpando escritórios vazios enquanto todos dormiam. Pensou nos refugiados que tinham ensinado a ela não só palavras, mas histórias. Honra, força. Tenho uma condição, disse. Finalmente, Helena levantou uma sobrancelha. Qual? O programa não pode ser só para intérpretes. Tem que incluir pessoal de limpeza, segurança, manutenção, cozinha, toda a gente que trabalha nas sombras destas instituições. Porque eu sei que não sou a única. Existe talento em toda parte. Só precisa ser visto. Os três se olharam. Roberto sorriu muito. Helena balançou a cabeça aceitando. Fernando estendeu a mão. Combinado. Camila apertou a mão, sentindo que algo antigo e pesado saía de seus ombros. Não era o fim da luta. Era apenas o começo de algo novo. Naquela noite, Camila voltou ao pequeno apartamento que dividia com outras duas mulheres brasileiras no bairro da Asa Norte. O prédio era velho, com escadas que faziam barulho e paredes finas, mas era um lar. Suas amigas, Paula e Jéssica, trabalhavam como empregadas domésticas e tinham sido suas amigas durante os anos mais difíceis. Quando entrou, encontrou elas na cozinha fazendo o jantar. O cheiro de feijão e arroz enchia o espaço pequeno. Camila, gritou Paula, vimos seu nome nas notícias. É verdade o que dizem? Jéssica deixou cair a colher. Dizem que você salvou uma conferência internacional, que falou árabe como uma nativa.
Camila sentou em uma das cadeiras diferentes e começou a contar tudo para elas. Falou de Klein e sua humilhação, do embaixador sírio e seu discurso, das palmas e da proposta. Suas amigas escutavam com os olhos muito abertos, parando de vez em quando com gritos de susto. Quando terminou, Paula tinha lágrimas nos olhos. Sempre soube que você era especial. Sempre soube. Quando via você estudando às 3 da manhã, quando ouvia você treinando línguas no banheiro para não acordar a gente, sabia que algo grande ia acontecer. Não é que eu seja especial, respondeu Camila. É que todos temos algo especial. O problema é que o mundo nem sempre deixa a gente mostrar. Jéssica limpou os olhos com a parte de trás da mão. E agora o quê? Vai mudar para um lugar melhor? Vai esquecer a gente? Camila abraçou as duas. Nunca. Vocês são minha família. E além disso, vou precisar da ajuda de vocês. Nossa ajuda? Perguntou Paula confusa. O programa que vamos criar é para gente como nós. Preciso que me ajudem a achar outras pessoas com talentos escondidos. Gente que trabalha limpando hotéis e fala 4 línguas. Gente que serve café e toca violino. Gente que o mundo ignora. Suas amigas aceitaram com força. Naquela noite, comeram feijão e arroz como sempre. Mas o gosto era diferente. Tinha gosto de chance. Tinha gosto de futuro. Mais tarde, sozinha em seu pequeno quarto, Camila ligou para seus pais. A ligação estava ruim, com barulho e atrasos, mas ouvir as vozes deles foi como voltar para casa. Filha, disse sua mãe com voz tremendo, seu irmão leu a notícia para nós na internet. É verdade? É verdade, mãe. Seu pai pegou o telefone. Sempre soube que você chegaria longe, Camilinha. Desde que era pequena e ficava acordada ouvindo o rádio em diferentes línguas, imaginando o mundo além da nossa vila. Tudo o que sou vem de vocês, disse Camila com voz cortada. Vocês me ensinaram que o trabalho duro tem sentido, que a dignidade não se ganha, se constrói, que não importa o que outros pensem de você se você sabe quem você é. Estamos orgulhosos, filha, muito orgulhosos. Quando desligou, Camila ficou olhando pela janela pequena de seu quarto. As luzes de Brasília piscavam longe. Pensou em todos os que tinham ajudado naquele momento. Os refugiados que ensinaram árabe, as bibliotecárias que deixavam ela ficar depois do horário, os professores de cursos na internet que respondiam suas perguntas, mesmo que nunca pagasse nada, suas amigas de apartamento que apoiaram ela nos dias mais escuros. Não tinha chegado sozinha. Ninguém chega sozinho. Os dias seguintes foram uma correria. Camila teve que assinar contratos, passar por testes oficiais, que passou fácil, e começar a trabalhar no desenho do programa Vozes Sem Fronteiras. Mas o mundo diplomático é pequeno, e nem todos gostavam da sua subida. Em uma reunião de planejamento, Camila encontrou resistência. Gustavo Mendes, chefe de recursos humanos, era um homem de 50 anos com cabeça fechada e apegado às regras antigas. Com todo o respeito, senhorita Andrade, disse com tom de superior, a ONU tem padrões muito claros para seus intérpretes. Diplomas de faculdade, certificados internacionais, anos de experiência provada. Não podemos simplesmente ignorar décadas de regras porque alguém teve um dia de sorte. Camila sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Não foi sorte, Sr. Mendes. Foi preparo, foi disciplina, foi dedicação. E se esses não são os valores que a ONU procura, então talvez eu esteja no lugar errado. Helena Cortés entrou na conversa. Gustavo, as regras existem para garantir qualidade, não para deixar talento de fora. O que Camila mostrou vai além de qualquer certificado. E sendo sincera, precisamos pensar de novo em como achamos a excelência. Mas abrir as portas para pessoas sem diplomas oficiais pode criar um exemplo perigoso, insistiu Gustavo. O que vem depois? Contratar qualquer um que diga que fala línguas? Não qualquer um, respondeu Camila. Aqueles que puderem provar. Testes duros, avaliações na prática, tempos de treino com vigia. Não estou pedindo que baixem o nível. Estou pedindo que aumentem os caminhos para chegar neles. Mariana Vega, que também estava na reunião, juntou sua voz. Gustavo, quando eu comecei nesta área, também me disseram que não tinha os diplomas certos. Mas alguém me deu uma chance. E aqui estou, 30 anos depois,
tendo servido nas conversas mais importantes da nossa época. De verdade você quer ser a pessoa que fecha a porta que abriram para mim? Gustavo se encostou na cadeira, claramente sem jeito, mas sem motivos bons. A reunião continuou, e embora tivesse mais resistência, o projeto foi aceito. Depois, Helena e Camila caminharam juntas pelos corredores. Você vai enfrentar isso sempre, disse Helena. Gente que pergunta se você devia estar aqui. Gente que espera você errar para dizer, eu avisei. Eu sei, respondeu Camila. Mas também sei que não estou fazendo isso por mim. Faço pela menina que eu fui, limpando salas e sonhando em ser ouvida. Faço por todas as pessoas que têm talento, mas não têm entrada. Helena sorriu. Por isso você é perfeita para isso, porque não faz por vaidade, faz por propósito. 3 semanas depois do caso, Vozes 100. Fronteiras lançou sua primeira chamada. A resposta foi enorme. Centenas de pedidos chegaram de todo o país. Empregadas domésticas que falavam tagalo e português, guardas de segurança que sabiam inglês e urdu, cozinheiros que conheciam o chinês e o francês. Camila e seu time criaram um processo de escolha em 3 partes. Testes escritos de línguas, tradução ao vivo de discursos difíceis e conversas pessoais para ver vontade e chance de crescer. Não procuravam perfeição na hora, mas capacidade de crescer. No dia dos testes práticos, Camila chegou cedo ao centro de testes. Os candidatos esperavam nervosos em uma sala grande. Eram de todas as idades, de todas as origens. Alguns usavam roupas velhas. Outros tinham mãos marcadas pelo trabalho do corpo. Todos tinham olhos cheios de esperança. Camila parou na frente deles e falou do coração. Sei que estão nervosos. Sei que alguns de vocês estão há anos esperando uma chance como esta. Sei que o mundo disse que vocês não são o suficiente, que não têm os diplomas certos, que deviam aceitar menos. Fez uma pausa. Mas eu estou aqui para dizer que vocês são o suficiente, que o talento não tem CEP, que a excelência não precisa de sobrenomes chiques. A única coisa que precisam é mostrar o que sabem fazer. E nós vamos escutar. Um senhor na primeira fila, com roupa de zelador, levantou a mão com vergonha. Sim, disse Camila. É verdade que a senhora também trabalhou na limpeza? Sim, durante 5 anos. E nunca teve vergonha. Camila balançou a cabeça dizendo que não. Nunca. O trabalho honesto não é motivo de vergonha. O que dá vergonha é um mundo que dá mais valor aos diplomas do que às pessoas. O homem aceitou, com lágrimas nos olhos. Outros na sala falavam entre si, ganhando força. Os testes começaram. Um jovem marroquino chamado Omar, que trabalhava entregando comida de bicicleta, mostrou um saber muito grande de árabe, francês, português e inglês. Uma mulher filipina chamada Teresa, empregada doméstica durante 15 anos, traduziu do tagalo com uma precisão que deixou o grupo surpreso. Um rapaz chamado André, guarda noturno, mostrou habilidades muito boas em espanhol e italiano. Ao fim do dia, Camila e seu time se juntaram para ver os resultados. De 120 candidatos, escolheram 20 para o primeiro grupo do programa. Não eram os 20 com melhor escrita ou fala perfeita. Eram os 20 com maior chance, maior vontade, maior capacidade de crescer. Roberto Mendoza olhou a lista e sorriu. Isso vai mudar vidas. Já está mudando, respondeu Camila. 6 semanas depois do caso inicial, Klein pediu uma reunião com Camila. Ela aceitou, com dúvida, mas cuidado. Se encontraram em um café perto do prédio das Nações Unidas. Klein chegou na hora, mas diferente. Não usava seu terno perfeito de sempre, mas roupas mais simples. Não caminhava com a arrogância de antes, mas com algo que parecia humildade. Obrigado por aceitar me ver, disse ele, sentando na frente dela. Sobre o que queria falar? Perguntou Camila direta. Klein respirou fundo. Tenho pensado muito no que passou, em como tratei você, no que eu mostrava ser. Fez uma pausa. Durante toda a minha carreira, medi as pessoas por seus diplomas, por sua origem, por como serviam nas minhas vontades. E eu me perdi de ver as pessoas reais. E por que me conta isso? Perguntou Camila sem raiva, apenas querendo saber de verdade. Porque quero fazer algo sobre isso. Quero apoiar seu programa, com dinheiro, com ajuda. Prática como for preciso.
Não para limpar minha culpa, mas porque acho que é o certo. Camila olhou para ele em silêncio. Podia ver que a mudança era real, embora não estivesse pronta. Klein ainda tinha muito que aprender, mas pelo menos queria tentar. Está bem, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Que não apenas nos dê dinheiro, que venha nas sessões de treino, que conheça os participantes, que escute as histórias deles, que desaprenda seus preconceitos trabalhando, junto com a gente que antes você ignorava. Klein balançou a cabeça, aceitando devagar. Eu aceito. E ele cumpriu sua palavra. Nas semanas seguintes, Klein aparecia sempre nas sessões do programa. No começo, os participantes não confiavam nele, e com motivo. Mas ele não desistiu. Escutou Omar falar sobre fugir da guerra. Escutou Teresa descrever anos longe de seus filhos. Escutou André explicar como estudava inglês, ouvindo áudios durante seus turnos de guarda à noite. Aos poucos, algo mudou em Klein. Não virou um santo, mas virou alguém mais humano. E quando Vozes Sem Fronteiras precisou de alguém que defendesse ele em lugares de poder onde Camila não entrava, Klein usou sua força para abrir portas. Não era um perdão total, mas era um começo. 6 meses depois do começo do programa, chegou a hora da primeira formatura. Os 20 participantes tinham terminado o treino forte, tinham passado por testes duros e agora estavam prontos para receber papéis oficiais da ONU como intérpretes. Em treino. A festa aconteceu no mesmo salão onde tudo tinha começado. Desta vez, Camila não estava escondida em uma cabina lá no fundo. Estava no palco junto com Helena, Roberto, Mariana e, para surpresa de todos, o embaixador sírio, que tinha pedido para estar ali. As famílias dos formandos enchiam as cadeiras. Crianças mexendo, pais orgulhosos, irmãos que gravavam vídeos com seus celulares. Era uma festa barulhenta, quente, totalmente diferente das festas sérias e frias que geralmente aconteciam naquele lugar. Um por um, os formandos subiram ao palco para receber seus papéis. Omar com terno emprestado, mas muito bem passado. Teresa com um vestido simples, mas chique. André com os olhos brilhando de emoção. Quando todos tinham recebido seus papéis, Helena deu o microfone para Camila. Camila olhou para o público, respirou fundo e falou: há 6 meses, eu estava onde muitos de vocês estão agora, invisível, diminuída, reduzida ao que outros viam na minha aparência, em vez do que eu levava na minha mente e no meu coração. Sua voz era firme, mas amigável. Este programa não é caridade, não é um favor, é justiça. É reconhecer que o talento existe em toda parte, mas a chance não. E que quando criamos caminhos de entrada, quando abrimos portas, não estamos dando um presente, estamos consertando um erro. Houve palmas, mas Camila levantou a mão devagar para continuar. Aos formandos digo, o caminho não termina aqui, começa aqui. Vocês vão enfrentar dúvidas. Vão. Enfrentar gente que pergunte se vocês deviam estar aqui. Vão ter dias em que se perguntem se merecem estar nesses lugares. E nesses momentos, quero que lembrem de algo. Fez uma pausa. Vocês não chegaram aqui por sorte. Chegaram por esforço, por sacrifício, por levantar quando o mundo empurrou vocês para baixo. E isso, essa capacidade de seguir em frente, é o teste mais importante de todos. O embaixador sírio se aproximou do microfone e pediu para falar. Helena aceitou. Eu venho de um país quebrado, disse com voz grave. Já vi como as guerras não apenas destroem prédios, mas também pontes entre pessoas. E aprendi que a única coisa que pode refazer essas pontes são vozes. Vozes que traduzem não apenas palavras, mas humanidade. Olhou direto para os formandos. Vocês são essas vozes. E o mundo precisa muito escutar vocês. As famílias se levantaram batendo palmas. Crianças batiam palmas sem entender tudo o que passava, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Mães choravam de orgulho. Pais abraçavam seus filhos com força, como se quisessem guardar aquele momento para sempre. Depois da festa, houve um lanche simples. Camila andava entre os grupos, ouvindo histórias, rindo junto, sentindo que pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde devia estar. Klein se aproximou com uma senhora ao seu lado. Camila, quero apresentar alguém. Esta é minha mãe, Ingrid.
A mulher de uns 70 anos tinha olhos gentis e mãos com rugas. Abraçou Camila com um carinho que não esperava. Meu filho me contou tudo, disse em alemão que Camila entendia. Quero agradecer por ensinar a ele algo que eu não consegui, que o valor de uma pessoa não está no cargo dela, mas no jeito dela. Camila, surpresa, respondeu também em alemão. Seu filho está aprendendo. E isso já é muito. Ingrid sorriu com tristeza. Eu também trabalhei limpando casas quando chegamos na Alemanha depois da guerra. Álvaro era pequeno e não lembra. Mas eu lembro. E sempre me doeu ver como, ao crescer, ele esqueceu de onde vínhamos. Obrigado por lembrar ele disso. Klein, ouvindo a conversa, tinha lágrimas presas. Abraçou sua mãe pela primeira vez, no que parecia anos. A noite seguia e a festa continuava. Omar tinha virado amigo de André, e os dois conversavam animados sobre as diferenças entre o árabe e o português. Teresa ensinava palavras em tagalo para um grupo de crianças curiosas. Mariana Vega contava histórias com outros intérpretes antigos que tinham vindo para apoiar. Roberto se aproximou de Camila com um copo na mão. Sabe o que é o mais bonito de tudo isso? Disse, que não é apenas um programa de treino, é uma comunidade, uma família. Camila aceitou, olhando ao redor com olhos molhados. Isso é o que sempre devia ter sido. Quando a festa acabou e todos foram embora, Camila ficou sozinha no salão vazio. Sentou em uma das cadeiras e olhou para o palco onde tinha recebido tantas palmas. Mas seu olhar foi para a cabine de tradução lá no fundo. Aquela cabine esquecida onde tudo tinha começado. Levantou e caminhou até lá. Abriu a porta e sentou na mesma cadeira daquele dia. Os controles técnicos, o microfone, os fones. Tudo continuava igual. Mas ela não. Ela tinha mudado. E com ela, tinha começado a mudar algo maior. Fechou os olhos e disse um obrigado em silêncio. Pelos refugiados que ensinaram ela, pelas bibliotecárias que deixaram ela estudar, por suas amigas que ajudaram ela, por seus pais que ensinaram honra, por todas as vozes invisíveis que fizeram dela quem ela era. Quando saiu do salão, a lua brilhava sobre Brasília, e Camila Andrade caminhou para casa sentindo que, pela primeira vez na vida, o mundo era exatamente do tamanho certo. Os meses seguintes trouxeram mudanças que ninguém tinha visto totalmente. Vozes Sem Fronteiras não estava apenas mudando vidas de cada um. Estava fazendo perguntas para o sistema todo, criando conversas chatas, mas precisas nos corredores do poder. Outras instituições internacionais começaram a perguntar sobre o programa com vontade de saber de verdade. A União Europeia pediu uma conversa oficial. A Unesco disse que queria fazer igual em seus próprios lugares. Mas o efeito mais fundo, o mais importante, aconteceu em lugares menos vistos, longe das câmeras e das notícias. Em um hospital público em São Paulo, uma doutora chamada Carmen Soto leu sobre o programa no jornal durante seu descanso do almoço. O texto tinha uma foto de Camila junto com os primeiros formados. Carmen deixou o café de lado e pensou na hora em Luciana, a mulher que limpava seu consultório cada noite. Tinha percebido coisas curiosas durante meses. Luciana sempre deixava os papéis da mesa arrumados de um jeito perfeito, por ordem de nomes ou de datas. Arrumava erros de escrita em notas coladas no quadro. Organizava as pastas de saúde com um jeito melhor que o do pessoal do escritório oficial. Carmen procurou Luciana naquela mesma tarde e perguntou direto: "Você estudou algo antes de trabalhar aqui?" Luciana, uma mulher de 50 anos com mãos grossas e olhar cansado, baixou os olhos com vergonha. "Fiz 2 anos de medicina na Colômbia, doutora, na Universidade de Antioquia. Mas minha família teve que fugir pela violência quando eu tinha 23. Aqui meus diplomas não servem para nada. E não tenho dinheiro para validar. Esses papéis custam milhares de reais." Carmen sentiu uma mistura de raiva e vontade de fazer algo. E se tivesse outro jeito? E se criássemos algo como esse programa das Nações Unidas, mas para pessoal de saúde que vem de fora? Os olhos de Luciana encheram de lágrimas na hora. "Fala sério, doutora." "Falo muito sério." Aquela conversa virou um projeto teste. Carmen descobriu que Luciana não era a única. Havia enfermeiros com estudo trabalhando como zeladores, ajudantes de saúde trabalhando em cozinhas do hospital, farmacêuticos limpando banheiros. Todos com saber importante,
todos com experiência real, todos presos por travas de papel que faziam anos de estudo, virarem lixo. Quando Camila soube desta ideia vinda direto de seu trabalho, falou com Carmen na hora. Se encontraram em um café perto do hospital. Carmen era uma mulher de 40 anos, com cabelo curto e muita energia. Não consigo acreditar que algo que eu comecei está criando tudo isso, disse Camila, de verdade assustada com o crescimento solto do movimento. Não começou você sozinha, respondeu Carmen com firmeza. O que você fez foi abrir uma porta que todos sabíamos que existia, mas que ninguém tinha coragem de empurrar. Mostrou que era possível. E agora todos nós estávamos do outro lado, esperando, com as malas prontas. Só precisávamos ver que alguém como nós podia passar primeiro. Começaram a trabalhar juntas, dividindo jeitos de testar, ligando grupos de apoio, aumentando a força uma da outra. O programa de saúde pegou a mesma regra principal. Não procurar diplomas perfeitos, mas chance real. Não pedir papéis impossíveis, mas prova na prática de saber fazer. Na parte da Banduzi, escola aconteceu algo igual e forte. Uma diretora de escola em um bairro com gente de todo lugar notou que o pessoal de limpeza e manutenção de sua escola falava junto mais línguas que todos os professores juntos. Havia uma mulher filipina que falava tagalo, inglês e português, um homem marroquino que falava árabe, francês, português e dialetos, uma ucraniana que sabia russo, ucraniano, polonês e português. A diretora, uma mulher de frente chamada Isabel Ramírez, falou direto com Vozes Sem Fronteiras e propôs um programa junto de ajudantes de línguas. Pessoas que já trabalhavam na escola poderiam aprender para ajudar em aulas de línguas e servir como pontes para alunos de fora que chegavam perdidos e com medo. Paula, uma das amigas de apartamento de Camila, foi uma das primeiras a entrar neste programa. Tinha trabalhado limpando 3 escolas diferentes durante 5 anos, sempre no turno da noite, invisível para professores e alunos. Mas falava português, espanhol e inglês muito bem, além de entender italiano por ser parecido. Agora, além de seu trabalho de limpeza que manteve porque precisava do dinheiro fixo, passava 2 horas cada manhã ajudando crianças brasileiras e de fora a se acostumarem com a escola. Explicava as tarefas na língua delas, traduzia avisos importantes para os pais, ensinava português de um jeito prático e com carinho. Camila, disse ela uma noite enquanto jantavam no apartamento, nunca pensei que minha vida podia ser assim, que podia levantar cada dia sentindo que faço algo que realmente importa, que quando essas crianças me veem no corredor, correm para me abraçar porque sou a pessoa que faz elas se sentirem menos sozinhas. Você sempre importou, respondeu Camila com carinho, só que agora outros também veem, e isso muda tudo. Jéssica, a outra amiga de apartamento, achou seu próprio caminho de um jeito que não esperava. Tinha aprendido desenho de computador totalmente sozinha durante anos, usando aulas de graça do YouTube e programas baixados, criando papéis e marcas para pequenos negócios da comunidade que não podiam pagar agências caras. Com o apoio do programa de ensino ligado ao Vozes Sem Fronteiras, que ligava talentos novos com profissionais já prontos, Jéssica melhorou seu saber e montou uma pasta de trabalhos muito boa. Finalmente conseguiu trabalho em uma agência de propaganda que dava valor justamente ao seu olhar de misturas e sua capacidade de criar desenhos que tocavam comunidades diferentes. As 3 amigas continuavam morando juntas no mesmo apartamento pequeno. Já não por falta de dinheiro agora, mas por escolha de querer e profunda. Aquele espaço mostrava algo que não se troca. Suas raízes juntas, sua luta de todas, o lembrete real de onde vinham e por que continuavam lutando. Era a base emocional delas no meio da mudança rápida. Enquanto isso, os primeiros 20 formados de Vozes Sem Fronteiras começavam a trabalhar em tarefas reais cada vez mais difíceis. Omar foi colocado em um projeto de longo tempo sobre a crise de refugiados, traduzindo falas tristes e papéis técnicos. Teresa trabalhava em casos de trabalhadores que vinham de fora, especialmente mulheres empregadas domésticas que passavam por abusos. André se tornou especialista em traduções técnicas entre português, espanhol e italiano,
para projetos de obras internacionais. Cada um deles passou por momentos duros de dúvida. Houve erros que não dava para evitar, momentos de pânico onde o medo de não ser bom suficiente queria comer eles inteiros. Mas também houve vitórias pequenas e grandes, momentos onde o saber vivido deles fez diferenças que nenhum intérprete comum, por melhor que fosse, conseguiria ter feito. Omar, traduzindo a fala de um refugiado para um caso de abrigo, reconheceu jeitos de falar específicos do lugar de onde o homem vinha, que mostravam detalhes muito importantes sobre o perigo que o homem tinha passado. Um intérprete sem essa vida vivida teria passado batido por esses detalhes. Sua precisão ajudou para que o caso fosse aceito. Uma família inteira pôde começar de novo. Teresa, trabalhando em um caso de uma trabalhadora doméstica filipina que passava por abuso no trabalho, pôde pegar detalhes do jeito dela na fala que explicavam por que a mulher tinha demorado anos para contar. Entendeu as vergonhas, dever de família, medo de ser mandada embora do país. Sua tradução não foi apenas tecnicamente certa. Foi consciente de quem ela era e com muita pena, deixando que os juízes entendessem tudo o que passava. André descobriu um erro muito grave na tradução de um contrato de obra de milhões que teria custado muito dinheiro extra. Seu saber prático de nomes técnicos em 3 línguas, ganho durante anos trabalhando em obras antes de ser guarda noturno, deixou ele ver o que tradutores com diploma tinham deixado passar. Cada acerto trazia mais confiança das chefias, mais reconhecimento, mais chances. E cada chance servia como prova que não dava para negar que o modelo funcionava, não por ajuda com dó, mas por capacidade real e que se pega. Gustavo Mendes, o chefe de recursos humanos que antes tinha ido contra o programa com força de regras, teve que admitir em público em uma reunião da chefia: "Eu errei totalmente. Os resultados falam por si mesmos de um jeito forte. Estes intérpretes não apenas seguem nossas regras. Em muitos casos, eles passam delas porque trazem algo que faculdade nenhuma pode ensinar: vida vivida, pena real, entendimento fundo de situações que só se aprendem vivendo elas." Helena Cortés, que tinha apoiado o programa desde o começo com força que não quebrava, aproveitou aquele momento de aceitação para propor a próxima parte maior. Não podemos ficar apenas em Brasília. Existe talento invisível em cada cidade, em cada comunidade do mundo. Se de verdade queremos mudar o sistema de um jeito de base, temos que fazer em tamanho grande. Temos que mostrar que isso não é uma exceção, mas um modelo que se faz de novo. A proposta foi aceita com vontade pela chefia, e Camila, que nunca tinha imaginado mandar em algo deste tamanho, se viu falando com diretores de instituições em outros países. Sua história tinha virado um símbolo, mas ela não aceitava de jeito nenhum ficar apenas na conversa vazia. Trabalhava 18 horas por dia, respondendo centenas de e-mails, criando planos de estudo para cada lugar, treinando professores, garantindo que cada nova parte do programa mantesse a honra e os valores do primeiro. Houve noites onde o cansaço do corpo e da mente queria ganhar dela totalmente. Noites onde pensou em desistir, passar para outros, dar um passo atrás. Mas então recebia uma mensagem de Omar, contando sobre sua última tarefa de sucesso. Ou uma ligação de Teresa, descrevendo como tinha ajudado outra trabalhadora doméstica a fugir de um abuso. Ou um vídeo de André ensinando português de graça para refugiados em um centro durante seu tempo livre. E lembrava com força porque tudo isso era importante. Por que valia cada hora de sono perdida. Uma tarde de chuva em novembro, enquanto olhava propostas de dinheiro para o crescimento internacional em seu novo escritório, Camila recebeu uma ligação que não esperava e que fez seu coração parar por um segundo. "Senhorita Andrade, sou o embaixador Ahmed. Tenho algo muito importante para mostrar para você. Algo que acho que mudará sua visão sobre tudo o que conseguiu. Pode vir amanhã ao consulado sírio?" Curiosa e um pouco nervosa, Camila aceitou sem pensar 2 vezes. O consulado sírio em Brasília era um prédio pequeno em uma rua calma, marcado apenas por uma placa de metal perto da porta. Quando Camila chegou naquela tarde de quinta-feira cinza, com as primeiras chuvas batendo no chão, o embaixador Ahmed recebeu ela pessoalmente na entrada. Algo nada comum para um diplomata de seu nível.
Usava um terno cinza escuro mais simples que suas roupas oficiais, e seus olhos, geralmente sérios, brilhavam com uma emoção presa que Camila não tinha visto nunca nele. Obrigado por vir tão rápido, disse ele, apertando a mão dela com carinho real. Sei que seu tempo é muito corrido agora, mandando no crescimento internacional, mas isso não podia esperar nenhum dia mais. Tem alguém muito especial que está esperando conhecer você. Ele levou ela por um corredor com fotos em preto e branco da Síria de antes. Mercados antigos, cheios de temperos e tecidos, prédios bonitos sob o sol, crianças brincando em praças cercadas de pombos. Cada imagem era um lembrete triste do que a guerra tinha quebrado, mas também uma prova do que se lutava para guardar na memória e, algum dia, refazer. Chegaram a uma sala pequena, mas bem arrumada, com tapetes sírios feitos à mão e uma mesinha com chá de hortelã, já servido em copos tradicionais. O cheiro doce de hortelã enchia o lugar. Ali, sentada em um sofá verde junto a uma senhora de cabelo todo branco, preso em um coque, esperava uma menina de uns 8 anos. Usava um vestido azul claro, simples, mas muito limpo, com um pequeno desenho de flores brancas na gola. Seu cabelo preto estava preso em 2 tranças, feitas com cuidado com fitas azuis. Seus olhos grandes, escuros como poços fundos, olhavam tudo com uma mistura de curiosidade de criança e uma força triste que criança nenhuma devia ter nunca. Camila, disse o embaixador com voz que tremia, quero apresentar a você a Laila. Camila sentiu que seu coração parava todo, como se o tempo tivesse parado. O ar da sala pareceu ficar mais grosso, mais pesado. Suas pernas ficaram fracas. Laila, a menina do discurso, a menina que desenhava casas sem fim na areia molhada do campo de refugiados. A menina de 7 anos que tinha perdido sua família toda em um ataque à noite e tinha escolhido o silêncio total como única forma de sobreviver à dor que não dava para aguentar. Mas Camila mal conseguia falar as palavras, sua voz saindo como um sussurro quebrado. Achei que estava na Grécia, no campo de refugiados perto de Atenas. As últimas notícias que li, estava lá sim, até exatamente 3 semanas atrás. Interrompeu o embaixador, sentando junto de Laila e colocando uma mão de cuidado sobre o ombro dela. Graças à atenção do mundo todo que aquele discurso criou, graças a que suas palavras certas e com emoção chegaram nas pessoas certas, nos lugares de poder, várias instituições de ajuda se mexeram na hora. Aumentaram a busca de parentes, deram psicólogos, andaram rápido com papéis que geralmente demoram anos. A senhora com o rosto cheio de rugas que contavam histórias de décadas de vida dura, mas também de amor que não quebra, começou a falar. Sua voz era baixa, mas firme. Eu sou Amina, a avó de Laila, sua única família viva. Tínhamos nos perdido durante a confusão da saída de Alepo em 2016. Foi de noite, havia bombas, as pessoas corriam para todo lado gritando. Passei 2 anos inteiros procurando ela desesperada por todos os campos de refugiados da Turquia, Líbano, Jordânia, Grécia. Olhei cada lista, cada foto ruim. Foi graças à barulheira que deu aquele discurso que finalmente um funcionário de ajuda reconheceu o nome dela e me chamou. Camila levou uma mão tremendo à boca, as lágrimas já correndo soltas pelo seu rosto. O embaixador continuou a explicação enquanto Laila ficava em silêncio, olhando para Camila com aqueles olhos fundos e espertos. Laila recebeu ajuda de psicólogos que trabalham com traumas de criança em guerra. Foi um processo devagar, com cuidado, de meses, mas deu certo. E o mais importante de tudo, ela se juntou com sua avó Amina. Agora as duas foram aceitas para morar aqui para sempre. Uma família maravilhosa aqui em Brasília, os Mendoza, recebeu elas com um amor incrível enquanto terminamos todos os papéis finais de moradia. Camila, com as pernas tremendo, se ajoelhou bem devagar na frente da menina, querendo estar exatamente na altura dela, não querendo mandar na presença de alguém tão pequeno que já tinha aguentado tanto. Oi, Laila, disse em árabe. Perfeito, com o jeito exato de falar que tinha aprendido com refugiados em São Paulo. A menina virou a cabeça com curiosidade, claramente surpresa de ouvir sua língua falada com tanta facilidade por uma estrangeira. Seus lábios começaram um sorriso com vergonha,
E então, para surpresa e emoção de todos na sala, falou. Sua voz era pequena, ainda frágil como vidro velho, mas muito clara. Você é a senhora brasileira que traduziu as palavras do tio Ahmed? Perguntou, apontando para o embaixador, com um dedo pequeno. A senhora que fez tanta gente em tantos países ouvir minha história e se importar comigo? Camila balançou a cabeça, aceitando, sem conseguir falar por um longo tempo, com lágrimas correndo sem controle pelo rosto. Sim, pequena, fui eu. Embora, na verdade, a história sempre tenha sido toda sua. Eu só ajudei a que mais pessoas pudessem entender ela, para que sua voz chegasse mais longe. Laila pensou nisso com a seriedade de crianças que viram demais, que perderam demais, que cresceram rápido demais. Depois, com movimentos pensados, tirou um papel dobrado em 4 partes perfeitas de seu bolso e abriu com dedos pequenos, mas seguros. Entregou para Camila como se fosse um presente de valor. Desenhei isto para você na semana passada. A Mina me disse que era muito importante que eu desse pessoalmente para agradecer. Era um desenho feito com giz de cera, claramente feito com muito cuidado e tempo. Mostrava uma casa com janelas quadradas perfeitas e uma porta vermelha, brilhante no meio. Mas esta casa era totalmente diferente das casas vazias e cinzas que Laila desenhava na areia do campo. Esta casa tinha vida, flores amarelas e vermelhas grandes ao redor, formando um jardim lindo, grama verde brilhante, um céu azul forte, sem nenhuma nuvem cinza, e um sol enorme com raios que pareciam sorrir. E na frente da casa, andando para a porta aberta, havia 2 pessoas desenhadas com riscos, mas com muitos detalhes, uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Quem são? Estas pessoas? Perguntou Camila com voz toda quebrada pela emoção. Laila apontou para a pessoa mais alta com orgulho. Essa é você. A Mina me mostrou sua foto no jornal e na internet. Desenhei você com o cabelo comprido como você tem. Depois apontou para a pessoa pequena. E esta sou eu, porque você me ajudou a achar minha casa nova. Tio Ahmed me explicou que sem você traduzindo com seu coração, ninguém no mundo saberia de mim. Que eu provavelmente continuaria no campo sem falar, sem avó, sem futuro. Camila não aguentou nem um segundo mais. Abraçou a menina com infinito cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa e frágil do mundo todo, porque naquele momento exato ela era. Todo o cansaço dos últimos meses, todas as noites trabalhando até o dia clarear, criando programas e escrevendo propostas, todas as reuniões sem fim, defendendo o valor das vozes invisíveis, todas as dúvidas da noite sobre se de verdade estava fazendo alguma diferença real no mundo. Absolutamente tudo ganhava. Sentido perfeito e completo naquele abraço. Não era sobre reconhecimento de trabalho, nem cargos importantes em cartões chiques, nem programas com nomes difíceis em 3 línguas. Era exatamente sobre isto, sobre meninas que voltavam a falar depois de anos de silêncio, de avós que achavam netas, depois de buscas desesperadas, de famílias que se refaziam contra tudo, de esperança que nascia de novo, até no escuro mais fundo, de futuros que voltavam a ser possíveis. Passaram quase 1 hora inteira, juntos naquela sala boa. Laila, cada vez com mais confiança e animada, mostrou orgulhosa seus cadernos da escola onde estava aprendendo português. As páginas estavam cheias de treinos de escrita, desenhos coloridos de coisas do dia a dia, com seus nomes escritos embaixo em letras grandes. Mesa, cadeira, livro, família, casa, futuro. Contou com alegria sobre sua família de acolhida, os Mendoza, um casal mais velho sem filhos chamados Carlos e Mercedes, que tinham um gato listrado, gordíssimo chamado Micho. Micho é muito, muito gordo, disse Laila com uma risada de verdade, o primeiro som de criança e sem preocupação que saía dela. Come o dia todo e dorme na minha cama todas as noites. No começo eu tinha medo porque no campo havia gatos da rua magros que faziam barulho e unhavam. Mas Micho só faz um barulho forte como um motor pequeno. Me faz sentir segura. Também explicou com seriedade como agora podia dormir toda a noite sem acordar gritando, embora tenha dito que às vezes ainda tinha sonhos ruins sobre barulhos fortes que pareciam bombas.
Mercedes tinha comprado uma luz especial com formato de lua e estrelas que jogava imagens no teto, e isso ajudava muito ela a se sentir protegida no escuro. O embaixador explicou então que Layla tinha começado um programa de ajuda com desenhos com uma psicóloga, e que os desenhos o tempo todo eram parte muito importante de seu processo de cura e de refazer sua mente. Cada casa que desenha é um pouco diferente. Está vendo? Disse ele, mostrando uma pasta grossa com dezenas de desenhos arrumados por tempo. No começo, quando tinha acabado de chegar ao campo depois de perder toda a família, só desenhava quadrados vazios. Casas mortas, a psicóloga dizia. Coisas sem vida. Depois de meses, começou devagar a colocar janelas, mas todas estavam fechadas, escuras, dando medo. Depois vieram as portas, mas também bem fechadas. Foi um processo muito devagar de quase 2 anos ver como as casas começavam a ter vida. Primeiro uma flor com vergonha, depois cores mais fortes, céus que mudavam de cinza para azul, portas que se abriam um pouco. E finalmente, há apenas 1 mês, começou a desenhar pessoas junto das casas. Pessoas sorrindo, pessoas de mãos dadas. Foi aí que soubemos com certeza que estava curando de verdade, que estava pronta para voltar a confiar no mundo. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, porque Layla tinha sua aula de português às 5 e não podia faltar, a menina abraçou Camila, mais uma vez, desta vez com muito mais força e confiança. Você vai voltar a ver a gente logo? Mercedes diz que podemos convidar amigos em casa nos fins de semana. Você podia vir conhecer o Micho de perto e ver meu quarto novo. Tenho uma cama só para mim com um cobertor de estrelas. Camila passou a mão no cabelo escuro dela com muito carinho. Eu prometo para você, Layla. Voltarei muito logo para ver você. E você continuará desenhando para mim, certo? Quero ver todas as suas casas, todas as suas histórias novas. E você vai me ensinar mais palavras em árabe? Perguntou a menina com olhos de esperança. Porque às vezes eu esqueço as palavras que a mamãe usava. E Mercedes e Carlos não falam árabe. E eu quero lembrar para sempre a voz da minha mãe quando cantava músicas para eu dormir. Camila sentiu que seu coração quebrava e refazia ao mesmo tempo. Vou ensinar todas as palavras que você quiser, pequena. Todas as músicas também. Para que nunca esqueça de onde você vem. Enquanto constrói com coragem para onde você vai. Layla sorriu muito, mostrando um buraquinho onde tinha caído um dente de leite na semana passada. Naquele momento, ela parecia exatamente o que era e merecia ser. Uma menina normal de 8 anos, com sonhos normais, com direito de ter uma infância normal cheia de brincadeiras e risos. Camila saiu do consulado com o desenho guardado com cuidado em uma pasta dura que o embaixador tinha dado para ela. A chuva tinha parado e o sol da tarde pintava as ruas, molhadas com brilhos dourados. Caminhou durante muito tempo sem rumo certo, precisando de espaço e tempo para sentir tudo daquele encontro que tinha mudado algo nela. No corredor do prédio da ONU, mais tarde naquela mesma tarde, passou por uma mulher jovem com um uniforme azul de limpeza que empurrava um carrinho de metal. Usava fones brancos e seus lábios se mexiam em silêncio. Ao ver Camila, parou rápido e tirou os fones sem jeito. A senhora é a senhora Andrade? Sim. Eu estudo línguas. Nas noites. Como a senhora fez? Sua voz tremia. Acha que algum dia eu também... Camila reconheceu aquele olhar na hora. Tinha visto ele no seu próprio espelho durante anos. Como você se chama? Alina. Alina Popa, da Romênia. Quantas línguas você fala, Alina? Romeno, português, francês, italiano básico. Camila sorriu e tirou um cartão. Entre no programa. Diga meu nome. Estarei esperando por você. Alina pegou o cartão como um tesouro e abraçou Camila com força. Obrigado. Obrigado. Naquela noite, em seu apartamento, Camila jantou com Paula e Jéssica. Contou tudo sobre Layla, sobre o desenho, sobre Alina. Suas amigas escutavam entendendo muito cada palavra. Em seu quarto, pendurou o desenho de Layla junto da foto de seus pais e seu papel oficial. As 3 coisas juntas contavam sua história toda. Sua mãe escreveu para ela: "Estamos orgulhosos não só do que conseguiu, mas de como fez. Com dignidade, sem pisar em ninguém." Camila respondeu: "Tudo o que sou vem de vocês."
Fechou os olhos e sussurrou no escuro. Cada voz merece ser ouvida. Cada pessoa merece ser vista. E enquanto eu tiver ar, continuarei abrindo portas. Em diferentes cantos da cidade, Alina marcava o dia do teste. Laila desenhava sua nova família. E na cabine esquecida, o lugar estava cheio de promessa, porque aquele lugar pequeno tinha provado algo importante, que a grandeza não precisa de títulos metidos. Às vezes chega em silêncio dos cantos, e quando é vista, muda tudo, uma voz de cada vez, uma vida de cada vez. A capacidade não se mede pelo cargo que temos, mas pelo que carregamos dentro, e a verdadeira grandeza está em acender a luz para que outros também brilhem. Seria útil para você se eu criasse um plano de estudo ou uma lista de expressões básicas em árabe para iniciantes, inspirado no esforço da Camila.